Falar da Revolução Índia e do Fausto Reinaga. O primeiro elemento que eu acho que seria importante ressaltar é o contraste, um pouco pensar o que são essas, o que é esse continente do ponto de vista, digamos assim, mais geopolítico, né? Ou seja, pensar no que foi a colonização, a destruição de um conjunto de sociedades com registro dessa destruição é um registro errático. A gente sabe que o massacre foi imenso, mas a gente não sabe exatamente o que havia antes. Saber exatamente é uma expressão que talvez nem caiba. Houve um repovoamento que gerou justamente essas repúblicas que eu associo à ideia mesmo de Bolívar. Bolívar foi uma figura muito importante na história da Bolívia e muito, muito importante na história da divisão do Alto Peru, que deu origem à República Boliviana. O bolivarismo, né, não vou dizer bolivarianismo para a gente não pensar numa ideia que é venezuelana, mas o bolivarismo, essa ideia de construir repúblicas ao molde europeu, que talvez sejam precisamente bantustões, precisamente figuras da continuidade da colonialidade. Elas não têm se mostrado talvez muito diferente disso nos últimos anos. Ao bolivarismo se contrapõe justamente essa ideia que surge na Bolívia a partir das figuras de Bartolina Sissa e Tupac Katari no final do século XVIII, que é justamente de alguma coisa que vai gerar na cabeça do Fausto Reinaga a ideia de indianismo e de revolução índia, a ideia de que esse continente possa vir a se tornar um lugar de alguma maneira fiel às suas origens, uma fidelidade que tem sido postergada ou anulada ou cancelada sistematicamente. Sobre esse contraste entre bolivarismo e o indianismo, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre o catarismo, se vocês quiserem, sobre o catarismo e o bolivarismo no sentido amplo, catarismo de Tupac Katari, a gente pode, o Reinaga diz, é sobre isso que ele fala tanto de duas Bolívias, né? Várias vezes ele fala de duas Bolívias, a Bolívia chola branca, a Bolívia mestiça e a Bolívia índia, e aí ele fala dessas duas Bolívias. Então ele diz, por exemplo, lá no texto da Revolução Índia, ele diz: nessa Bolívia mestiça se instaura o culto à pele branca. Branco é um ser sagrado, sobrenatural, enquanto que o índio é um natural. As mãos brancas não trabalham, não podem manchar-se com o trabalho. E o trabalho é algo congênito e próprio dos índios naturais. Os brancos sobrenaturais vivem chupando o suor e o sangue dos índios naturais.
Bom, essa é a situação da divisão de trabalho, da divisão de classe que a gente viu um pouco no Mariátegui, falando um pouco do Peru. E a situação basicamente é esses trabalhadores da serra, que são os trabalhadores da serra peruana, do Alto Peru, que são justamente os proletários. Né? E essa associação é uma associação que vai ser muito importante para o Mariátegui, inspirado barra crítico, para o Fausto Reinaga, inspirado barra crítico do Mariátegui. E logran estes cholos blanqueados edificar, organizar uma república? Eles conseguem organizar uma república? Não. Esses brancos mestiços. Não. Só fazem dessa pobre Bolívia uma republiqueta ridícula. Você estava falando do Bantustão. Assim, é interessante ver como essa ideia da republiqueta ridícula aparece talvez também muito claramente nos eventos dos últimos 2 anos na Bolívia, né? Desde das eleições de 19, desculpa, das eleições de 19 ao golpe de 19 e as novas eleições de 20. Uma republiqueta ridícula, um arremedo triste e infeliz da França. E o Estado foi estruturado só exclusivamente para os brancos. É um Estado para 500 mil pessoas, e como o país tem 4 milhões e meio de habitantes, isso está falando no final dos anos 60, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, se desvanece o poder desse Estado. O Estado fica com um vazio de poder. Então ele vai dizer justamente como o Estado não protege do mesmo jeito os que têm problemas, os brancos têm problemas na Argentina, vindo da União Soviética, ele diz num certo momento, e os trabalhadores que vão trabalhar na Argentina em situação de escravidão. E ele diz, Bolívar, lá na Revolução, no manifesto diz assim: Bolívar fez o pior, criou essas cipaias são tipo peligos, né? São como que índios a serviço do colonizador, nativos a serviço do colonizador. Essas repúblicas pelegas, mestiças. Então, e aí ele vai dizer, ele vai colocar nesse bolivarismo, ele vai colocar muitas das ideias que circulam no mundo branco. Então é preciso contrastar essas ideias que circulam no mundo branco, inclusive ideias de emancipação. Ele critica um pouco essa ideia de emancipação. Isso tem um pouco a ver com o lugar de fala, com a ideia de que a emancipação não é uma concessão, mas é uma conquista. Né? E esse contraste vai ser importante para ele, porque em parte o Reinaga, ele vem dessa ruptura com o indigenismo, e aí é importante a gente pensar essa distinção entre indigenismo e indianismo, né, que a gente vê em vários contextos e que é em grande parte cunhada pelo movimento que o Reinaga instaurou. Então é muito interessante ver esse texto da Revolução Índia e a aventura da Revolução Índia, aventura no sentido da importância enorme, imensa da Revolução Índia, a partir dessa passagem que o Reinaga tenta fazer do indigenismo para o indianismo. Porque esse contraste entre bolivarismo e catarismo é talvez o contraste mais importante do continente. Ou seja, basicamente você tem de um lado os projetos emancipatórios e os projetos de sociedade que são bolivaristas e os projetos de sociedade que são cataristas. E esses, então aqui você tem, por exemplo, um contraste entre a esquerda de um lado, a esquerda bolivarista, a esquerda que pensa a partir
dos modelos de sociedade, da experiência europeia, e a esquerda que tenta pensar a partir da experiência indígena. Então, aqui, em certo sentido, eu acho que o próprio dilema da esquerda nesse continente, ou pelo menos o dilema que está latente na esquerda há muito tempo, aparece. Então, falar de emancipação é o quê? Uma maneira rápida de entender o contraste entre indigenismo e indianismo é justamente falar do lugar de fala. Ou seja, as pessoas falam assim, não, o indigenismo tem a ver com o Congresso de Michoacán de 1940, o indigenismo tem a ver com toda uma temática literária, né, da qual faz parte talvez o próprio Oswald, como o Ramon apontou, falando do texto Mariátegui, o último dos 7 ensaios, em que ele fala sobre o movimento indigenista. O Mariátegui, sendo ele mesmo um indigenista, o Fausto Reinaga faz uma lista, deixa eu ver se eu acho aqui, ele faz uma lista desses indigenistas, e ele diz o indigenismo aparece no Peru mais ou menos em 1926, um movimento literário, e toma um caráter político-social de reivindicação. Esses gestores literários, entre gestores literários estavam, né, e aqui vem uma lista que envolve Alejandro Peralta, Mário Chávez, Emílio Armaza, Uriel Garcia, Luis Valcárcel, Adalberto e José Varachanos, e depois Mariátegui e Aya de la Torre. Duas figuras políticas muito importantes, né? Mas antes eu queria falar um pouco do Valcárcel, porque, então, mas antes disso, esse contraste do lugar de fala parece ser o contraste central, mas no entanto, talvez não seja apenas lugar de fala, ou seja, se indigenistas são índios e indigenistas são crioulos ou brancos, né? Não é isso. Talvez não seja só isso. Ou seja, crucialmente o que importa é a partir da onde você está pensando o projeto de sociedade, o projeto cosmopolítico, o elemento cósmico aparece muito nos escritos do Reinaga, né? Essa ideia de um socialismo cósmico como o socialismo índio, tendo essa natureza que envolve o não humano. Então, basicamente talvez o indianismo seja justamente pensar a partir da experiência indígena e não necessariamente pensar o pensamento de indígenas. E aqui a relação entre indianismo e indigenismo não é uma relação de contraposição, ou seja, de maneira nenhuma. Ou seja, o Valcárcel, que a gente leu indiretamente via Mariátegui, Tempestade nos Andes, ele justamente é uma das pessoas que fazem prólogo ao Reinaga. Ele faz o prólogo da Revolução Índia, e termina dizendo: eu anunciei na Tempestade nos Andes para o Peru. Os anti-índios se fizeram graça disso, mas agora em Lima, consternados, sentem o tremendo aluvião de mais de 500 mil índios. Choram inconsoláveis a indianização de sua Arcádia. Ou seja, ele acha que o movimento dele, que começou, que ele estava vendo começar esse renascimento índio, ele segue até agora, e a gente está falando de uma época extremamente explosiva e interessante na história da Bolívia e na história do mundo, que é justamente esse ano, esse final de 69, início de 1970. É nesse momento que ele está escrevendo. E ele termina o prólogo dele dizendo: a Revolução Índia está em marcha. Valcárcel. Né? Então, depois as figuras políticas que ele menciona aqui nessa lista de indigenistas são Mariátegui e Aya de la Torre. Ou seja, Mariátegui, em certo sentido,
não é, em certo sentido, ele foi a base ele estava institucionalmente criando um movimento que gerou justamente essa esquerda que ele despreza em muitos momentos, e ele faz um pouco a chacota dessa ideia Valcárcel, Mariátegui, de que o proletariado índio está esperando o seu Lenin. Né? Ou seja, a ideia é que eles não estão esperando o seu Lenin. Né? O Lenin seria, como a gente vai ver daqui a pouco, o Letin, né? Que é esse líder da COB, que também foi muito importante no desenvolvimento da ideia de revolução índia, no desenvolvimento em particular da prática do Partido Índio da Bolívia, naqueles momentos do governo Rota Torres, né, que se seguiram à criação do movimento e do partido. Então, mas, por outro lado, a ideia de proletário índio é uma ideia, em certo sentido, indigenista, que foi elaborada, ou começou a ser elaborada pelo Mariátegui. Se isso depois se transformou numa revolução camponesa, em que os índios seriam transformados em camponeses e pensados a partir de uma aliança entre camponeses e trabalhadores industriais, é uma coisa que, em parte talvez não dê para o Reinaga sente que não dá para atribuir ao Mariátegui. Então, existe uma certa continuidade entre indigenismo e indianismo. Hoje, talvez, uma pergunta que se faz acerca do governo do MAS desde 2006 a 2019, depois a partir de 2020, é se é um governo indigenista ou indianista. E aí, em certo sentido, isso está até na disputa na disputa entre o Choquehuanca de um lado e o Arce do outro, né? E o Evo Morales diz em certo momento na campanha do ano passado: eu preferia o Arce como cabeça de chapa porque ele é branco, né? O crioulo, né? Mais bem, né? Enquanto que o Choquehuanca é um índio. Então aí você tem um pouco esse conflito, em certo sentido, colocado em termos de lugar de fala entre o indianismo e o indigenismo. Bem, o que importa é um pouco como é que essa história toda surge, né? No caso do Reinaga, né? O Reinaga, ele é um militante, um escritor, militante do MNR, do movimento que sai à luz, né? O movimento revolucionário que sai à luz em 46, é derrotado e tem uma vitória muito marcante na história da Bolívia em 1952. Que é uma história que dá um certo protagonismo aos índios. Os índios lutam pela revolução, há uma grande participação indígena nisso, mas os índios acabam sendo contemplados com a figura de camponeses, recebem a reforma agrária que vai destruir o Ailu. Destruir o Ailu significa destruir um elemento básico do projeto de sociedade indianista para o falso Reinaga. Ele então tem bastantes atritos. Ele escreve um livro sobre o Victor Paz Estensoro, que é uma figura extremamente central nessa segunda metade do século XX na Bolívia, desde a Revolução de 52 até a sua volta ao poder mais adiante, nos anos 80, e também passando por todo
por tudo umas idas e vindas, o apoio dele, por exemplo, ao golpe do Gubanzer em 1971, um golpe que em certo sentido vai encerrar todo um ciclo da Revolução 52, encerrar também a aventura incrível do Partido Índio da Bolívia. Então o Reinaga passa um tempo fora da Bolívia, e esse tempo de fora da Bolívia é marcante para ele, porque quando ele volta para a Bolívia, ele rompe com todas essas relações, esse eurocentrismo. Então é o giro decolonial que ele passa. Esse giro é um giro muito importante, porque a partir daí ele começa a procurar referentes indígenas. Esses referentes indígenas aparecem o tempo todo no texto dele, né? A coisa dos maias, da linguagem maia, a coisa de como as pessoas, como os egípcios, as sociedades do Oriente Médio, da Europa, foram influenciados pelos maias, como a palavra maia está por toda parte. Ele começa a procurar justamente a questão da batata, enfim, toda a questão da tecnologia. Isso é muito interessante, né? Até é interessante essa ideia desse foco indígena, esse contraste entre o bolivarismo e o catarismo em termos de emancipação tecnológica, e para pensar o primitivismo tecnológico, para usar os termos do Oswald, porque há vários momentos do texto em que ele parece justamente estar de acordo com essa ideia, né, do bolivarismo, do primitivismo tecnicizado, né, adotar as técnicas modernas junto com o socialismo incaico e tal, e a gente vai voltar a isso. Então essa ideia da Revolução Índia, ela vem justamente na esteira dos anos 60. A descolonização tem lugar na cabeça do Fausto Reinaga, e na medida em que as coisas vão se precipitando a partir de 68 e 69, ele vai intensificando a sua participação na luta política. Ele cria primeiro um partido, que é o Partido dos Índios, Quechuas e Aimaras, e depois ele vai então criar o Partido Índio da Bolívia, que tem esse manifesto que contrapõe ao projeto, aos projetos de emancipação liberal e comunista, o projeto do socialismo índio, que é um socialismo que defende a ideia de que é um projeto comuneiro, como se diz, né, em que o central é justamente o Ayu. Então, basicamente, a unidade de vida vai ser o Ayu, né? E aí a turma fala muito hoje de pachamamismo, né? Mas isso tem a ver com o sumak causai, como a turma fala, mas o buen vivir, que é o buen vivir, é justamente talvez uma consequência dessa vida na aldeia, né? A vida no Ayu, né? Então a Revolução Índia, ela vai propiciar que as pessoas retomem as suas comunidades, retomem os seus elos, em que você não vai ter uma política pública de enfraquecimento dessas comunidades, mas justamente uma política de fortalecimento desses elos, né? Então justamente isso é que vai isso é que vai em parte isso aqui vai em parte ser marcado por essa insígnia que às vezes ele chama de um imperativo categórico inca, né? que é o não ser preguiçoso, não roubar e não mentir, né? Então são o roubo, a mentira e a preguiça são os inimigos do Ayu, da comunidade. Então basicamente a imagem que ele vai fazer é que a comunidade ela é o ponto central. Então basicamente, se vocês quiserem, o ponto de vista indianista é um ponto de vista de passar da família nuclear, né, que é uma coisa muito importante aqui no projeto bolivarista emancipatório,
da família nuclear, ou seja, da reforma agrária que distribui pequenas propriedades para os indivíduos se empobrecerem, né? Enfim, como diz o índio nós, transformar a índia em pobre, e justamente essa comunidade, esse elo comunal que é central. Então ele vai dizer, por exemplo, quando ele fala sobre os incas, ele vai dizer que os incas, na verdade, eles foram baseados nos Ayus. Os Ayus estavam lá e o império foi tudo construído a partir daí. Então o suposto comunismo inca, ele é um comunismo de comunidades, né? E aí toda essa transformação que é toda essa pirâmide, né, que a gente fala toda hora, que a gente fala dos incas, né, e tal, em que você tem um inca na frente, você tem a nobreza, o clero e tal, tudo isso na verdade é uma maneira de garantir um estado que dê autonomia aos Ayus e permitam que esses Ayus fiquem, ou seja, é um estado não a serviço das famílias, né, ou da manutenção das famílias, das suas e das outras, mas é um Estado a serviço da manutenção dos Ayus. Então as comunidades elas são justamente aquilo que digamos, está no centro de uma revolução que não é a revolução do Bolívar, mas é a revolução da Baturina Cissa, do Pakatari. Então é a partir daí que ele está pensando esse ideal do socialismo índio. Então, mas não um retorno ao Ayu, mas um Ayu tecnicizado. É essa ideia, que é uma ideia bastante anos 60, uma ideia bastante oswaldiana também, né? Uma ideia que talvez seja problemática por várias razões. A gente tem que pensar um pouco no que significa o uso da técnica moderna. Ela não vem sozinha, né? Ela não vem como um evento a mais, né? Ela é a técnica, ela é, a gente pode dizer, um suplemento que é perigoso, vamos dizer, mas um suplemento que transforma aquilo que já existia numa coisa diferente. Ou seja, as coisas não vão ficar as mesmas depois da técnica. Então a introdução da técnica moderna é a introdução de uma outra maneira de fazer todas as outras coisas, né? Então não é muito evidente isso, e todo o drama do tecnoprimitivismo está aí presente nos anos 60, está presente nesse momento do pensamento do Fausto Reinaga. Então, justamente, ele vai se contrapor, ele vai tentar contrapor o poder índio, que tem a ver com as organizações mineiras, e um outro elemento muito importante da Bolívia dos anos 60 e 70 são os mineiros, o poder mineiro, né? O Mercado uma vez falou, que é um filósofo boliviano, uma vez falou, talvez a vida da Bolívia não valesse a pena se não fossem os mineiros, né? Porque os mineiros, eles criam justamente essa efervescência política, social, o tempo todo. Você vê resquícios disso até hoje, mas os resquícios são realmente muito menores hoje na luta, na vida em torno do MAS, porque os mineiros se tornaram ex-mineiros. O MAS é um fenômeno, como eu estava dizendo, dos mineiros se tornarem ex-mineiros, né? Então, mas os mineiros, eles foram em grande parte destituídos dessa capacidade de criar essa efervescência a partir dos anos 80, quando, enfim, a mina de Potosí é fechada, né, acho que é 85, e aí então você cria toda uma transformação. Mas a questão para o Fausto Reinaga, um movimento emancipatório da esquerda da COB, da esquerda da Central Obreira, da organização das universidades, com os partidos políticos, etc. Isso procura libertar o mineiro enquanto operário, e o índio enquanto camponês. Enquanto que a ideia da Revolução Índia é justamente liberar o índio enquanto índio, enquanto aquele que tem essa capacidade comuneira, essa experiência do Ayu, aquele que
aquele que vive o Ayu ou vive o resquício do Ayu. E aí, em certo sentido, numa rápida comparação, muito rápida, e a comparação teria que ser feita, por exemplo, com muito mais cuidado e pensando justamente no que, em como essas ideias não chegam no Brasil politicamente nos anos 60. Os anos 60 brasileiros, eles também são épocas de enorme efervescência, de luta contra uma ditadura também, como no caso da Bolívia, que estava lutando, em certo sentido, contra a ditadura do Barrientos, que, em certo sentido, dá uma guinada à direita na transformação do que o MNR faz a partir de 52. Também havia luta contra a ditadura do Barrientos, mas essa ideia da Revolução Índia aparece. E é isso que, como o Falsenhagen fala, tem uma importância transcendente, porque isso muda um pouco os termos do jogo, coloca a colonização justamente em questão, né, de uma maneira que é explícita, macropolítica, geopolítica e cosmopolítica. Então é isso que o Falsenhagen consegue fazer. No caso mas no caso do Brasil, talvez o Brasil esteja justamente num ponto de bolivarização muito maior, ou seja, na verdade essa república é uma república de brancos, mestiços. A mestiçagem ela tomou conta, mas não é a mestiçagem enquanto questão racial, como Mariátegui dizia, mas a mestiçagem justamente em termos de integração a uma sociedade que é republiqueta, que é bantustão, né? Ou seja, o bolivarismo é justamente criar uma república aos moldes, uma república que possa ser reconhecida pelos estados centrais, né? Então o indianismo, ou seja, o pensamento índio, ele começa a aparecer no Brasil politicamente a partir de muito mais tarde, né? Então, nesse momento, o índio, ou seja, a predominância bolivarista é completa, enquanto ali, justamente essa efervescência permite essa aventura do Partido Índio, e o Partido Índio começa a ter um papel enorme nas organizações mineiras e camponesas, porque na verdade o Falsenhagen ele tem um papel de ativista a partir das coisas que ele escreve, ele é um escritor ativista, né? Então ele vai escrever no lugar em que ele está como a tese índia. A tese índia tem uma história incrível, né? A tese índia ela mesma, você tem o manifesto, e a tese índia é uma coisa que depois vai ter também, como eu falei daqui a pouco, vai ter uma repercussão enorme na história do governo Torres. O comandante das Forças Armadas, que é o general Hequeteran, vai adotar a tese índia, mas a tese índia ela vai ser escrita ao longo do ano 71, ao longo da primeira metade do ano 71, pensando nesse congresso de Potosí, esse congresso mineiro de Potosí, que é onde o Falsenhagen depositou todas as esperanças de uma grande transformação, e de uma transformação inclusive do discurso, que, sei lá, levaria a chamar a Bolívia não mais de Bolívia, mas Consul, mas a questão não era o nome, mas era justamente a simbologia da relação com o índio deixar de ser tutelado, né? Esse episódio que ele conta várias vezes, que todo mundo Victor Paz, Estensoro, Barrientos, depois o Hugo Banzer, todos eles se diziam comandantes do campesinato, né, líder do campesinato, né, e isso justamente era uma demagogia de tutela, né. Os índios, você fala em nome dos índios, você põe o lúcio, né, você põe o lúcio na cabeça, você põe a roupa indígena na cabeça, e aí depois você passa por cima dos índios. Isso é o movimento do indigenismo, né? É essa suspeita que é importante. A apropriação, essa questão da apropriação é central aqui na coisa dele. A apropriação é justamente alguém que vê de fora essa experiência do Ayu, mas não consegue entender como é que ela funciona, porque não traz no seu
no seu sangue a experiência, não traz em si a sua experiência. Então, essa questão da experiência, a questão do lugar de fala, ela se mistura. Né? Ou seja, é falar a partir de uma certa experiência, mas essa experiência às vezes só pode ter numa certa intensidade, ter uma certa intensidade se essa experiência for experiência indígena. Então, a questão pensando no leque político, eu mandei um vídeo de uma discussão de 2019, acho que do inverno de 2019, na televisão boliviana, em que eles reúnem alguns indianistas para discutirem indigenismo e pachamamismo em 2019. Todos eles falam, na verdade, Fausto Renaga, etc., mas o indianismo de hoje já não é mais o mesmo e tal, etc., e aí tem várias outras coisas, tem a questão do índio urbano, a questão dos mineiros que saíram das minas a partir dos anos 80 e vão se transformar numa população urbana, mas se transformar numa população urbana que tem certas demandas políticas e tem uma experiência, né, comunal diferente. Então o indianismo ele fica vivo nesse sentido, mas eles vão dizer, e aí, enfim, eles discutem e tal, e tem um comentário, esses comentários de YouTube são coisas que é melhor você nunca ler, né? Mas tem um comentário de uma pessoa que fala do Peru. Aqui no Peru a gente não fala de nada disso, né? Toda essa fala desapareceu. A experiência do Peru é uma experiência bem mais dramática, porque o Sendeiro Luminoso ele foi criminalizado e teve 10 anos de ditadura justamente para acabar com o Sendeiro Luminoso, que era um movimento que em certo sentido era, né, o Guzmán em certo sentido estava inspirado por essa ideia, de alguma maneira por essa ideia de revolução índia, ainda que talvez mais próxima do Mariátegui, mas na experiência, enfim, na Bolívia isso é corrente. Então, corrente é uma coisa que tá presente não entre as classes médias, mas entre os camponeses e os índios, né? Então é essa questão para o Fausto Renaga: libertar como índio, libertar como camponês, libertar como mineiro, né? Ou seja, que libertação, que emancipação é essa, que projeto de emancipação é essa? Bom, mas aí o que acontece? Nessa luta toda, acontecem muitas coisas. Por exemplo, tem em mente também uma coisa muito importante, que ao início de uma guerrilha que o Renaga considera traidora, no ano de 67, que culmina com a vinda do Che e a morte do Che. O Che traído, e o Che que vira uma espécie de símbolo da esquerda boliviana, mas na verdade ele diz assim: a esquerda boliviana nunca teve a altura do Che, o Che foi enganado, na verdade o Che não foi apresentado aos índios da Bolívia. O Che é uma vítima justamente do bolivarismo predominante, né, que ele é como se ele tivesse pensado nos camponeses e nos mineiros simplesmente como camponeses e mineiros, não como índios. Eu acho que essa é a questão do Mariátegui, que a gente estava discutindo ultimamente. E aí, como consequência disso, precisamente o Che nem sequer vira um ídolo índio, né? Ele fala do Che, mas ele não pode falar do Che como alguém que tinha entendido o que estava em jogo na Revolução Índia. Né? Então, e depois você tem justamente a derrocada do regime do Barrientos e a oportunidade de uma espécie de guerra civil, mini guerra civil, em outubro de 1970. Mas isso, quando o Partido Índio já estava formado, né? O manifesto ele é do verão anterior, ou seja, de 69 para 70, os apoios vêm todos do Peru, do Equador, de 69, 70, é aí que o partido então é formado, e aí chega ao poder essa figura
tão, como é que se diz, características da luta anticolonial, emancipatória na América Latina, que é o Juan José Torres, que é um general, mas é um general que está na banda da esquerda das Forças Armadas, e que permite justamente essa aliança que o Reinaga vai descrever como uma aliança entre as Forças Armadas e o movimento da Revolução Índia, o movimento indianista, o movimento do Partido Índio. Isso está contado melhor que na Revolução e até na tese índia, que foi construída foi escrita nesse rolê, nesse engajamento, no capítulo Minha Vida, capítulo em que ele fala sobre os índios e as Forças Armadas. Essa aliança ele considera uma aliança revolucionária, porque as Forças Armadas, ou seja, os mineiros, os camponeses e os militares, eles são, em grande parte, índios, né? Ainda que as lideranças das Forças Armadas sejam crioulas, sejam mestiças. Então, o que acontece? Justamente ele chega ao poder, ele se aproxima do Letin, ele se aproxima dos líderes da esquerda tradicional, e é um momento de muita efervescência, até que chega um certo momento e ele acha que ele tem que transitar com o Partido Índio da Bolívia, como líder do Partido Índio da Bolívia, na elaboração desse governo. E aí a coisa vai indo, e num certo momento, como ele conta, é um momento que ele diz de importância transcendental, o chefe das Forças Armadas, o general Regueteran, comunica a ele que a tese pela qual as Forças Armadas estão lutando é a tese índia. E a tese índia é distribuída por toda parte, ou seja, a Revolução Índia ela teve prestes a acontecer. Então se acordou que no Congresso de Potosí, no início de agosto, havia todo um calendário para simbolicamente instituir um novo regime na Bolívia, que fosse um regime indianista, que tivesse como cabeça de governo o próprio general Torres, né? Então seria uma aliança entre índios e militares, né? E aí ele vai analisar como é que, digamos assim, a realpolitik, né, do movimento indianista aí, né? E aí o que ele queria fazer eram várias coisas simbólicas, um congresso índio em Tiwanaku, ele queria que todas as figuras de poder não fossem mais figuras ocidentais, cristãs, mas fossem associadas ao poder dos incas, do Tawantinsuyo, né, que é o Colansuyo, é a comunidade de Ayus, do sul do Tawantinsuyo. O Tawantinsuyo é uma associação de várias associações de Ayus, de vários estados, se vocês quiserem, que ia talvez desde os Mapuches até os falantes de Quechua na Colômbia. E que mais tarde se tornou o Império Inca. O Império Inca se formou a partir do Tawantinsuyo. E aí ele se mistura. Então a Huipala, ela é a bandeira do Tawantinsuyo, né? Mais do que a bandeira inca, né? Até tem a bandeira de Cusco, que é aquela bandeira que parece a bandeira do arco-íris, mas a bandeira do Tawantinsuyo, a Huipala, é a bandeira, é o que simboliza justamente essa unidade enorme continental, na verdade andina, na verdade do altiplano. Bom, então ele queria introduzir esses símbolos são introduzidos de novo pelo governo do MAS, e que junto com a Bolívia, ou seja, a bandeira boliviana e a Huipala, a turma fala a Huipala não é uma bandeira, a Huipala vem com a bandeira boliviana,
e que depois é também destituída, ou seja, essa coisa simbólica muito forte nos dias que se seguem a Revolução, ao golpe de Estado de 19, né, do 10 de novembro, ou seja, a Hanine Agnès vai justamente tentar substituir a Upala pela Bíblia e tal, toda essa história, que é uma guerra simbólica. Mas o que eu queria ressaltar é que então a ideia era muita mobilização dos índios, né? Ele queria que 1 milhão de índios marchassem sobre a paz, e aí então isso criasse então o evento da Revolução Índia, que daria um suporte ao presidente que ele não tinha, porque o presidente general, ele tinha nacionalizado empresas, ele tinha a embaixada americana e todo o lobby americano contra ele, toda a elite boliviana contra ele, a relação dele com o Letin, com os líderes operários, era uma relação extremamente tensa, porque havia muitas greves, muitas demandas, etc. E ele não estava conseguindo lidar com tudo isso, sabotado por todos os lados. E o que o Partido Índio da Bolívia ofereceu para ele naquele inverno de 71 foi uma espécie de suporte. Você pode ser o presidente dos índios, o presidente Inca, né, como eles disseram, um presidente que é ao mesmo tempo um líder indígena que vai fazer o que o falso Renaga acreditava que os incas fizeram com os Ayus, ou seja, conservar, manter eles, ou seja, deixar que a dinâmica deles tenha lugar e garantir que o Estado vai justamente propiciar a vida deles, mas não transformá-los e não instrumentalizá-los e não colocá-los a serviço do império, né? Então uma ruptura, ele ofereceu uma ruptura com o ideário bolivarista, né, para o Torres, mas aí justamente o Torres não vai aceitar, vai hesitar, vai preferir ficar com os operários e tal, e tudo vai se precipitar. Depois ele vai pedir ajuda deles, mas começam a ver as falas de golpes de Estado e tal, e de 2 de agosto até 21 de agosto muitas coisas acontecem no governo, mas enfim, o que acontece é como tantas vezes acontece nesse continente, o Torres é derrubado por um golpe militar que instaura a ditadura do Banzer. Então é esse movimento, esse interregno entre a ditadura do Barrientos e a ditadura do Banzer, que é um movimento, assim, o ápice do indianismo militante revolucionário da Revolução Índia na Bolívia. É desse momento que o Reinaga fala, né? Então esse momento que vai de agosto de outubro de 70 até agosto de 71. Então é um movimento que o partido que surge em 69 amadurece em 70, faz a tese índia em parte muito próxima do poder e tenta se tornar hegemônico e fracassa. E aí tem os textos do Reinaga de autocrítica desse movimento e também de crítica ao próprio Torres, que o Torres, na verdade, faltou ao Torres justamente essa coragem de assumir aquilo que ele poderia ter assumido e se transformado numa espécie de presidente marcado pela Revolução Índia. E aí a gente, claro, a pergunta toda é indianismo, catarismo, a pergunta é como é que isso informou tudo o que aconteceu mais adiante na guerra da água, na guerra do gás e eventualmente num governo MAS e numa transformação da República Boliviana num Estado plurinacional, né? Então essa transformação ela
ela se deu. Em certo sentido, é como se, de alguma maneira, a Bolívia tivesse, eu acho que isso está mais ou menos consolidado depois das eleições de 20, ela realmente conseguiu se transformar o eixo da sua política. Isso talvez não signifique muita coisa economicamente ou colonialmente, mas conseguiu, continua talvez sendo uma republiqueta, mas conseguiu transformar o eixo da sua política num eixo, de um eixo bolivariano, num eixo indianista. Então, o projeto do Reinaga era esse, o projeto e aí no governo Torres é interessante também. O governo Torres, ele assim, de uma importância enorme, porque de um lado você tem a Assembleia Popular, que acontece onde é o Parlamento Boliviano. Ali eles, no parlamento, essa organização é uma organização passa a ser essa Assembleia Popular, uma associação de sindicatos, né? O pessoal chamava de soviete, né? De sindicatos, camponeses, operários, mineiros. Essa turma toda estava lá congregada com seus representantes no parlamento, criando essa Assembleia Popular. E de outro lado você tinha o poder índio, que era um poder que vinha do campo, e que o Fausto Reinaga estava ajudando a organizar, em parte com seus textos, e em parte com suas falas e tal, né, com seu papel de Amalta, né, que a música diz Amalta, o Reinaga morreu no ano 94, numa época de recrudescimento do neoliberalismo. Se não me engano, esse foi o primeiro, deve ter sido o primeiro governo Goni. Depois você ainda vai ter, nesse período, um governo eleito do Hugo Banzer. Um momento realmente neoliberal e muito difícil para a Bolívia, que começa em 85 com o último governo Victor Paz, Extensoro, e vai culminar com o governo Goni, que tem que renunciar e deixar na mão do Messa o governo, porque justamente, que é o último dos governos do MNR, né? O MNR praticamente desaparece, né? Porque a privatização da água é o estopim para a guerra da água e para toda a transformação que vai acontecer. Então, o Fausto Reinaga conseguiu deixar o gosto da Revolução Índia na Bolívia, né, na macropolítica boliviana. Ou seja, não dá para, não foi possível parar isso. Então ele começou alguma coisa que não podia ser parada. Então, de um membro ordinário, escritor índio do MNR, ele se transformou no arauto, no Amalta da Revolução Índia. Uma revolução que não parou, né? E que, enfim, tenta juntar essa capacidade revolucionária das massas bolivianas a um paradigma descolonizador, decolonial. Isso se contrapõe ao Ocidente. Ele diz várias vezes assim: na verdade a gente está lutando pela derrocada do Ocidente, né? A derrocada do Ocidente no seu poder colonial. A gente não quer se pensar mais como Ocidente, a gente não quer pensar mais nessas categorias do Ocidente. O pensamento, e aqui o vínculo com a Terra é muito importante, o pensamento está associado à Terra, ele é territorializado, ele é aterrado, ele está vinculado à estrutura da Terra. A Terra é parte do Ayu, isso é muito importante, ou seja, o Ayu, ele é cósmico, a comunidade ela é cósmica, ela envolve humanos e não humanos. E aí e o pensamento, ele não é uma desvinculação do Ayu, ele se dá no Ayu, né? E isso é muito importante se a gente pensa no familismo como uma instituição bolivarista
bolivarista, enfim, não tô, bolivarista, né? Numa instituição bolivarista, uma instituição europeia, em que você coloca os laços da família nuclear como sendo aquilo que a partir do qual você pensa, né? Então o, 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 o pensamento que é do Ayu não é o pensamento que é da família. Então, se você pensa que, na verdade, todo pensamento tem uma erótica e uma capacidade revolucionária, essa erótica, essa capacidade revolucionária aqui não é a erótica, a capacidade revolucionária das famílias, das figuras familiares, mas é justamente da comunidade. Então, eu acho que quando ele diz o índio é terra e o pensamento é parte disso, e portanto o pensamento, o índio é terra que pensa, né? Quando ele diz isso, ele está justamente criando uma imagem do pensamento que se vincula não só a uma comunidade, mas a uma comunidade cósmica, né? Ou seja, não é simplesmente um grupo de pessoas, é um grupo de pessoas e enfim, grupo de humanos e não humanos. É aí que ele se aterra, o pensamento está aterrado nisso. O pensamento não é flutuante no ar, ele não é uma nave espacial em que a minha família é colocada e todo o resto não importa, ele não é nômade, né? Então, essa afirmação da Terra, eu dizia sobre Mariátegui que é interessante pensar na questão indígena a partir desse vínculo com a terra, além de pensar na questão do contraste entre as duas Bolívias, no caso do Reinaga, mas também o que é das Bolívias, e também na ideia dessa ancestralidade, mas essa ancestralidade ela é uma resistência, oprimidos mas não vencidos, ela é uma resistência porque ela vem com a terra, ela pensa com a terra. Então é justamente essa imagem do pensamento como diferente da imagem desterrada da colonização. A colonização é um desterro, a colonização é levar o meu poder e a minha estrutura para alhures, enquanto que o pensamento aterrado é justamente alguma coisa que tem a ver com a terra, com essa raiz. Agora, essa raiz não significa necessariamente estabilidade, conservação, mas significa pensar nas capacidades que o Ayu tem. E aí eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes para a gente pensar no tecno-primitivismo que o Mariátegui, o Oswald, Mariátegui e o Reinaga compartilham. Ou seja, essa ideia, tecno-primitivismo num termo do Oswald, né? Ou seja, nessa aliança entre o indígena, o índio e a técnica, porque justamente aqui você tem, apesar de todos os problemas, você tem uma cena na direção de que existe uma dinâmica índia. Existe uma dinâmica que é essa dinâmica que é calada quando você destrói os índios. Ou seja, os índios não são uma coisa que fica, mas é um caminho que é silenciado, calado, tutelado quando você tutela. É o caminho que é tutelado, não é uma certa estrutura social fixa. Então é isso que em parte o índio tecnicizado permite pensar. O Fausto Reinaga diz, cita várias vezes a ideia de que como índio nos colonizaram e como índios nos emanciparam. Nós vamos nos emancipar. Falando um pouco dessa ideia de que o índio é da categoria índio, né? Então, por que a categoria índio? Porque a categoria é um pouco como assumir na luta a
a identidade bicha, sapata, negão, né? Então você faz isso porque você reverte a força de uma perseguição a seu favor. É, e aí você indica que os brancos, eles sabem o que é índio. Então, se eles sabem o que é índio, é a partir desse conhecimento que a gente vai trabalhar. Então, é a partir desse conhecimento que a gente vai identificar, então, alguma coisa que é um outro caminho. Ou seja, não é a preservação de um ancestral, né, que o Reinaga está falando. Não é a preservação de um ancestral pré-Bolívar, pré-Colombo, né, pré-colonização. Não é uma América pré-colombiana que ele está falando. É justamente a capacidade desses índios sobreviventes de terem um elo com a terra que permitem um outro caminho, que permitem uma outra maneira de entender, talvez até a própria técnica, mas uma outra maneira de pensar, um pensamento que não é o pensamento eurocentrado e portanto não é portanto não é a emancipação eurocêntrica europeia, né? Então é essa possibilidade de um pensamento índio que é aberta, de um pensamento prático índio, de uma ação índia, de uma transformação índia, que é aberta pela revolução índia. Então, e aqui é muito importante, por isso que eu estava enfatizando esse elemento biográfico dele, né? Porque ele rompe, ou seja, o giro decolonial dele é um giro que vai dizer: os meus referenciais não vão ser mais os referenciais europeus. Os referenciais, então, vão ser a busca de alguma outra coisa que os índios têm, que estão marcados por esse elo com a terra, com esse elo com o Wayuu. Então é como se fosse uma aposta. A Revolução Índia é uma aposta, as revoluções são apostas, né? Então são apostas num futuro que fosse marcado por essa experiência, por essa maneira de pensar, por essa matriz de importâncias que é dada pela vida índia e que pautariam, agendariam uma revolução que é então a Revolução Índia, que é um nome que ainda talvez falta ressoar no pensamento, falta ressoar por todo o continente, falta pensar nela com todas as suas ramificações. Cambiar esta sociedade podrida e assassina.